Boa noite, pessoal. Aqui é o Cássio Ferrigno, eu sou professor da Universidade do Tennessee, em Knoxville, e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre o tratamento multimodal das doenças articulares. Eu e a Carol vamos falar um pouquinho sobre, não só um pouco sobre cirurgia, mas mais sobre osteoartrose, que é um problema que afeta grande parte dos nossos pacientes. A osteoartrose, na verdade, não é uma doença somente de cães, né? Ela afeta uma grande parte da população humana, né? Na verdade, existem trabalhos mostrando que 1 em cada 5 cães são afetados também por qualquer tipo de osteoartrose, seja ela de joelho, coxa femoral, de cotovelo e assim por diante. Mas é uma doença que é bastante prevalente em várias espécies e que, na verdade, não existe um tratamento um curativo, né? Todos os tratamentos para a osteoartrite são tratamentos paliativos, né? Acho que o mais importante é entender o que acontece, né? Então, em todas as articulações onde você tem a transferência de peso, você tem a cartilagem, mas essa é uma cartilagem específica para a transmissão de peso entre um osso e outro, né, dentro da articulação. E essa cartilagem é a cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina, ela é formada principalmente por células, que são os condrócitos, mas a maioria dela, como vocês estão vendo, ela é formada somente de matriz. A cartilagem, ela não tem uma vascularização muito grande, e ela tem uma ultraestrutura que faz com que ela consiga suportar grande carga de peso, né? Como é que ela faz isso, né? Então, se você olhar a ultraestrutura da cartilagem, você vai ver que nessa ultraestrutura nós temos aí colágenos, né, que se alinham para distribuir a força, como se fosse um eixo de molas, né, que vai, na verdade, disseminar as forças que estão colocadas em uma área muito pequena e uma área maior, né? Para que isso aconteça, né, você tem uma ultraestrutura que a gente chama de proteoglicano mais ácido hialurônico, aonde essa ultraestrutura é contida pelas fibras de colágeno, né? Como se fosse um pneu, né? Então, o proteoglicano seria mais ou menos dentro do pneu, né? Seria o ar, né? E ele é importante porque ele absorve água, ele é uma substância extremamente hidrofílica, e a proteína, né, o colágeno tipo 1, mantém aquele pneu numa resistência ou numa dureza exata, né? Então ele contém o proteoglicano, né? Se você olhar uma ultraestrutura de cartilagem, você vai ver que o colágeno, né, tipo 1, ele tem suas fibras, e essas fibras estão direcionadas num ponto onde você tem, na verdade, um acompanhamento da onde a cartilagem será colocada mais forças da cartilagem. Então ele consegue movimentar o proteoglicano abaixo para evitar a lesão articular, né? Só para vocês verem uma estrutura de agrecan, né? Então isso, na verdade, é quase como no osso, isso é uma estrutura funcional da articulação, né? E se vocês olharem a articulação, é bastante interessante, né? Porque apesar de você ter toda essa ultraestrutura e ela receber uma carga muito grande, isso na verdade é uma lâmina de um cotovelo, né, de seres humanos. Então você vê, grande parte é osso, tudo que é rosa é osso, e o em verde é a cartilagem. Quer dizer, a cartilagem, apesar de ela ter
ela tem que aguentar ou suportar uma quantidade muito grande de força, ela é bastante fina, né? Isso é uma característica bastante importante da cartilagem. E se vocês olharem como é que funciona essa cartilagem, ela funciona da seguinte forma, né? Ela tem um ciclo, né? Que você vai ter quando ela está em repouso, a cartilagem ela vai, na verdade, absorver cálcio, potássio e sódio, né? Quando você começa a colocar força quando você coloca a força nessa cartilagem, você vai expelir água, né? Como vocês estão mostrando, quando a gente está mostrando aqui, e não só água, mas também eletrólitos e oxigênio, né? E posteriormente, quando você coloca a carga de novo, né? Essa cartilagem vai funcionar como uma esponja dentro de um becker, né? Então, quando você coloca a carga, ela expele a água e eletrólitos, e quando ela está em repouso, quando você tira o peso, ela vai receber, então, ela vai absorver novamente esses eletrólitos. E água também, né? Isso, na verdade, é uma das funções da cartilagem, é como a cartilagem ela acaba sendo alimentada, né? Porque ela não tem vascularização, então todos os alimentos para as células vêm por esse ciclo, né, de carga e retirada de carga, né? E é importante também salientar que a cartilagem, quando ela tem o colágeno intacto, ele permite somente uma quantidade certa de água para entrar. Então a cartilagem ela acaba ficando ainda macia, né? Quando você perde, quando você começa a perder fibras colágenas, o que vai acontecer é que essa cartilagem vai absorver mais água, né? E ela vai ficar mais dura, como se fosse colocar mais ar num pneu, né? Então ele vai ficar mais dura e quebradiça ao mesmo tempo. Então quando você coloca a mesma carga, ela pode então sofrer microtraumas. Uma das coisas que é importante a gente entender é que a cartilagem, totalmente diferente do osso, né? A mesma célula que faz a produção da matriz é a mesma célula que faz a degradação da matriz, né? Então o condrócito ele faz as duas funções, né? Nós sabemos que na nossa vida inteira a cartilagem ela tem uma homeostase e ela tende sempre a um pouco de degradação. Então se você faz uma ressonância magnética de alto campo em um ser humano jovem, 5, 6 anos, você vai ver que ele tem uma espessura de cartilagem muito maior do que se você faz o mesmo exame num paciente que tenha 60, 70 anos, né? Então, você ao longo da sua vida, você vai perdendo cartilagem. É lógico que a cartilagem ela vai se perder mais rapidamente se você utiliza mais articulação, né? É como uma peça de carro. Quanto mais você utilizar, mais ela vai se tornar menor, né? Ou vai se quebrar mais rapidamente, né? Mas isso é o normal. Então a gente nasce com uma cartilagem um pouco mais grossa e ao longo da nossa vida a gente vai perdendo um pouco da matriz. Quando nós temos a osteoartrose, na verdade, devido à perda da barreira hematoencefálica, ou hematógena do líquido sinovial e por liberação de citoquinas dentro da articulação, você tem, na verdade, uma perda ou uma tendência da balança de degradação aumentar muito para o lado da degradação e perder poder de síntese, né? Então você perde rapidamente a cartilagem, né? E isso é devido exatamente por essas citoquinas que são liberadas quando você tem uma lesão articular. Nós sabemos que a principal citoquina que modula esse tipo de lesão é as metaloproteinases, né? Então existem vários trabalhos tentando bloquear metaloproteínas
mas ainda assim as outras interleucinas e outras mediadores inflamatórios também têm uma grande porção de degradação da cartilagem, né? Então, o que acontece num paciente que tenha, né, degradação articular se você tem, nesse primeiro diagrama, você tem uma cartilagem íntegra, né? Quando você começa a ter a degradação, a primeira coisa que acontece é a perda de proteoglicanos ou de colágeno tipo 1. Então essa cartilagem ela fica mais dura e você começa a ter pequenas microfraturas. E quando você tem as microfraturas, o que vai acontecer é que o próprio condrócito, né, vai produzir metaloproteinase e vai produzir interleucinas. Então ele mesmo faz o retroalimentação da lesão da cartilagem, até que você tenha uma eburnação completa e a perda da cartilagem como um todo, né? Para exemplificar isso, né, então, só para mostrar para vocês, esse é uma artroscopia de um joelho do cachorro, né? Então, se vocês olharem esse slide, você vai ver fêmur, né, aqui, tíbia embaixo, e isso que vocês estão vendo aqui é o menisco. Vejam que com o meu probe eu tô na verdade, comprimindo a articulação para a cartilagem, para a gente sentir o quanto dessa cartilagem ela é acho que o jeito mais fácil de explicar isso é quanto fofa ela é, né? Então, teoricamente, ela tem que ser como uma esponja. Então, quando eu aperto ela tem que ter uma maleabilidade, né? Isso já é um joelho de um paciente onde ele já perdeu toda a cartilagem, né? Então, se vocês olharem a característica desse joelho, né? É um joelho que a gente classifica essa lesão de tipo 5, né? Então, é uma lesão onde a gente tem a perda da grossura da cartilagem, a gente tem a fibrilação cartilagínea, né? Então, vocês veem todas essas franjas na cartilagem. Isso, na verdade, nada mais do que o colágeno tipo 1, que está completamente solto, né? Então, você tem fragmentos de cartilagem soltos, e aonde eu estou palpando com a minha probe, na verdade, não é mais cartilagem. Então, aqui eu já tenho somente o que a gente chama de osso subcondral. Então, eu já perdi completamente a cartilagem. Em pacientes que tenham esse tipo de lesão, a gente sabe que a volta da cartilagem praticamente é impossível, né? Se nós olharmos da mesma forma os dois exemplos, né? Então, uma cartilagem normal, né, no meu lado esquerdo, uma cartilagem com uma degradação muito grande, nós vamos ver que você tem essas microfraturas, né, que logo abaixo aqui você vai expor esse osso subcondral. Assim que esse pedaço de cartilagem de destacar, você vai ter exposição do osso subcondral. Isso leva a uma maior inflamação e uma dor grande na articulação, porque quando você expõe o osso subcondral, você expõe os nossos receptores da articulação também, né? Junto com os mediadores inflamatórios, você vai ter um aumento da dor muito grande, né? Infelizmente, para a gente, né, esse tipo de lesão leva ao que a gente chama de um ciclo perpétuo, né? Então você tem inflamação, perda de colágeno, perda de proteoglicano, perda de condrócitos, e isso vai se ou retroalimentar até. É por isso que a gente não consegue, né, parar esse ciclo. O que a gente faz normalmente com os nossos tratamentos é ou evitar que você tenha inflamação, mas é raro a gente conseguir isso, né, com tratamentos preventivos, ou tentar diminuir a velocidade desse ciclo perpétuo, né. Acho que todo mundo já conhece muito bem isso, né? Então, nós temos uma pirâmide para o manejo da osteoartrite, né? E essa pirâmide, se vocês olharem, né, a cirurgia ela está muito no topo. Isso não quer dizer que ela é mais importante, mas é que ela é menos importante, né? Então, na maioria das vezes, a prevenção é a mais importante. Se você não tem, ou se você previne
o início da inflamação articular, você provavelmente vai ter um prognóstico muito melhor. Isso é verdade conforme o tempo também, né? Eu vou falar mais ou menos em tratamento. Mas, infelizmente, né, principalmente para os cães, mas para seres humanos também, a prevenção muitas vezes ela não é eficaz, né? E a gente não tem ainda uma característica ou medicamentos que tenham uma possibilidade de evitar a degradação articular, né? Lógico, na prevenção vai entrar exercícios físicos, vai entrar perda de peso ou diminuição de peso e assim por diante, mas mesmo assim, quando a gente fala em prevenção realmente, né, a gente fala em evitar completamente o início do ciclo, né? Quando nós temos articulações desse tipo, né, que a gente já perdeu completamente, né, a cartilagem, né, o que a gente chama de end stage joint, né, não tem muito que a gente possa fazer, né? Então, a artrodese é uma possibilidade, né, para realmente diminuir a dor do paciente. Normalmente, a amputação ela não é indicada porque se o paciente tem uma ruptura de cruzado, por exemplo, nesse caso, em um lado, e tem mais de 50% de chance de vir a ter a ruptura do cruzado no lado contralateral, né? Em algumas articulações é possível a gente utilizar próteses, né? Então isso na verdade é um gold standard, né? Infelizmente na medicina veterinária a única prótese que nós temos que realmente tem tratamentos com um prognóstico consistente é a prótese de quadril, né? A prótese de tarso está no início, a prótese de joelho, muito poucas pessoas fazem e a complicação ainda é grande, e a prótese de cotovelo também, as complicações chegam até quase 70%. Então a gente acaba não utilizando as próteses, não, além da prótese de quadril, que é a prótese que a gente mais faz aqui nos Estados Unidos, né? É lógico que existem vários outros procedimentos, e se a gente for falar de joelho, né, talvez seja a articulação que é mais afetada, né, nos pacientes, muito próxima do cotovelo, a gente faz a TPLO. Isso é interessante, porque você vai falar para mim, pô, Cássio, mas você está fazendo a TPLO num joelho que já tem uma lesão articular. Isso é verdade, né? E a gente sabe que mesmo fazendo o tratamento cirúrgico, a progressão da osteoartrose vai continuar, mas você faz o tratamento cirúrgico para, na verdade, reduzir a velocidade do ciclo, né? Isso está bem comprovado na literatura, né? Se nós olharmos esse trabalho, né, um trabalho no Veterinary Surgery, que fez o que eles chamam de second look arthroscopy, então pacientes que tiveram lesões de cruzado, que fizeram a TPLO, né, foi feito depois, acho que de 6 meses, uma segunda artroscopia para ver o que estava acontecendo nesse joelho, 6 meses a 1 ano, né, para ver qual era a quantidade da cartilagem. Esse trabalho é bastante interessante, ele mostrou que realmente os pacientes, primeiro, todos eles continuavam com osteoartrose, quer dizer, eles não ganharam cartilagem, não melhoraram a osteoartrose, mas uma das principais considerações desse trabalho é que os pacientes que tinham uma ruptura parcial do cruzado, né, e que fizeram a TPLO, esses pacientes mostraram uma melhora muito grande, né, e quase tiveram uma classificação de cartilagem normal nesses joelhos, né? O que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer que se nós atuarmos antes de você ter uma lesão grave da cartilagem, você tem uma chance maior desse paciente vir a ter um prognóstico melhor, né?
de novo, né, uma das poucas possibilidades de nós fazermos pelo menos em joelho, um diagnóstico precoce da ruptura parcial, seria só por artroscopia mesmo, né? Então, nem a ressonância ela é tão fidedigna, tão eficaz, né, quanto a artroscopia. Isso vocês estão vendo uma artroscopia de um joelho normal, né? Então, aí vocês estão vendo cruzado. Isso é o que normalmente a gente vê em pacientes que têm um joelho normal. Mas ainda assim, aqui nos Estados Unidos, isso era bastante refratário, porque se o paciente vinha com uma claudicação, ele iria sofrer uma cirurgia, gastar mais ou menos de 3 a 4 mil dólares para fazer artroscopia, e muitas vezes a gente tinha como esse paciente, tinha o joelho completamente normal, talvez a claudicação seria relacionada a outro problema que não a joelho, né? Mas o único jeito de saber isso seria fazer artroscopia, né? A partir do ano passado, né, nós temos uma nova forma de fazer isso. Então, hoje em dia, aqui na Universidade do Tennessee, a gente usa o que a gente chama de needlescoping, né? Então, na verdade, a gente tem uma câmera ou um artroscópio que tem, na verdade, a espessura de 1,2 milímetros, né? E a gente consegue fazer a artroscopia desses pacientes com uma sedação só, né? Com dextromitina, e é como se fosse colocar uma agulha no joelho, né? Então a gente faz isso sem anestesia geral e a gente faz a nível ambulatorial. Então, só para vocês verem como a gente faz isso, né? Então aqui a gente está aqui fazendo uma needlescoping, que a gente chama, né? Então, você veja que o paciente não está em centro cirúrgico, né? Ele está no ambulatório. A gente não tem, na verdade, uma bomba de fusão, nada disso, né? A gente faz irrigação da cartilagem por uma seringa, né? E o paciente, praticamente, isso custa para o paciente menos que 500 dólares, né? Então a gente consegue ter essas imagens que vocês estão vendo aqui. Então eu consigo ver que esse paciente tem, na verdade, uma ruptura parcial do cruzado. E aí eu consigo imediatamente, né, mostrar essas imagens para o meu proprietário e fazer a cirurgia o mais rápido possível. Então isso está modificando, na verdade, a abordagem para TPLO. Então a gente está cada vez mais fazendo TPLOs que são quase preventivas, né, para pacientes que têm uma ruptura parcial ou que já têm uma lesão de articulação, lesão cartilagínea pequena, né? Então a gente consegue mensurar isso e a gente consegue fazer a cirurgia o mais rápido possível. Nada novo quanto a TPLO, né? Mas sim ao tratamento clínico que vem posteriormente a isso. Eu acho que a Carol vai falar muito mais sobre esse tratamento, né? Eu só queria pôr aqui a parte farmacológica, né? Que é bastante importante, né? Ainda aqui nos Estados Unidos, a utilização de anti-inflamatórios é bastante elevada e a gente usa porque a gente sabe que o paciente fica melhor e com menos dor, sabendo ainda que nós utilizamos os anti-inflamatórios COX-2 seletivos, né, mas ainda assim, em aproximadamente 10% dos pacientes nós temos efeitos colaterais, né, então pacientes, não é todos os pacientes que podem ser utilizados, né, mas é bastante importante, né, tanto o anti-inflamatório quanto a utilização de nutracêuticos, né, como o glicosamina-glicano, o ácido hialurônico, a gente faz bastante aqui nos Estados Unidos, né. Existe uma nova droga, uma nova classificação de drogas que na verdade não está representada aqui, mas são drogas que vão inferir na dor, né, então são
drogas que vão atacar os nervos nociceptivos da articulação, mas ainda não foi liberada aqui nos Estados Unidos para utilização em cães, foi utilizada na Europa. Então ela vai, na verdade, não mexer no ciclo, mas ela vai retirar a dor do paciente, sem efeitos colaterais, né? Eu particularmente uso muito, inclusive em meus cães, eu uso muito o tratamento com glicosaminoglicano, né, o condroitina, porque eu acredito que funciona, né? Tem outros autores que não acreditam que funciona, e eu também uso para os meus pacientes, eu uso também aumentar o ômega desses pacientes, ou seja pela ração, ou seja por a utilização de medicações, né? A gente sabe que o ômega 3 e a vitamina C e E, eles diminuem ou modulam também, junto com a glicosaminoglicano, eles modulam a inflamação articular desses pacientes, né? Então, a gente pode dividir essa forma terapêutica e medicamentosa. Na maioria dos casos, a gente faz, né, tratamento medicamentoso, com certeza, né? E o tratamento preventivo, ele não tem, na verdade, uma comprovação científica, né, que ele funciona, mas eu acredito que se o paciente tem dinheiro para fazer a utilização de tratamento preventivo, de novo, seja por alimentação, né, ou por reposição medicamentosa, é importante também, né? Somente para fechar alguns trabalhos importantes, né, que eu acho que evidenciam a base para a utilização de condroprotetores, né, ou nutracêuticos, né. Então eu tenho esse trabalho que é um trabalho bastante interessante do Javeman, né, que foi utilizado a utilização de ômega 3, né, em pacientes com osteoartrose, né, e com placa de força mostrou que pacientes que fizeram a utilização do ômega 3 melhoraram, né, muito, né, em até 82% a claudicação ou a utilização de placa de força desses pacientes, né. Uma das coisas que muitas vezes a gente ouve, né, é que quando a gente usa a glucosamina oral, né, como é que eu sei, como é que ela chega na articulação, né? Esse trabalho é um trabalho que mostra, né? Então, sem sombra de dúvida que ela chega, né? Então, esse trabalho ele foi feito marcando, né, a glucosamina glicana com um carbono 13, né, com um carbono radioativo, né, e depois eles mapearam aonde, né, essa glicosamina glicana dado oral foi parar, né? Então, esses autores mostraram que a concentração da glucosamina glicana com carbono 13 foi, na verdade, absorvida pelo trato digestivo e foi colocada na cartilagem, onde você tinha uma lesão maior de glicosaminoglicana, né? Outro trabalho também bastante interessante, né, um trabalho double blind, né, randomizado, com um controle positivo, né, de animais que sofreram a utilização de glicosamina com condroitina e animais sem a utilização, que já tinham osteoartrose clínica, né. Então você vê que nos pacientes que receberam a glicosamina glicana, o resultado foi positivo no tratamento da osteoartrose. E por último, esse é um trabalho que eu até estava discutindo com a Carol outro dia, né? Então esse trabalho é um trabalho humano, né? É um trabalho que foi feito na Inglaterra, é um trabalho bastante interessante, né? Então ele foi feito, né? Se vocês olharem o título, né? É um trabalho com glucosaminosulfato, né, na prevenção de osteoartrose no joelho de pacientes fêmeas, né, mulheres, né, isso é humanos, né, que já tinham sobrepeso e já
e não tinham osteoartrose ainda no joelho, né? Esse é um trabalho que foi feito com 407 pessoas, né, mulheres, né? E na verdade, um dos resultados bastante interessantes desse trabalho é que a osteoartrose no joelho dessas pacientes que tinham o sobrepeso diminuiu em 2,5 anos, né? Antes de ter a lesão, se você utilizasse a condroitina. Além disso, se você olhar no trabalho, as mulheres que utilizaram a condroitina, elas perderam mais peso do que as mulheres que não utilizaram e também elas eram mais ativas, né? Então, mostrando que é possível você terem uma melhora a clínica dessas pacientes, né? E essa era a minha parte. Boa noite, gente. Bom, vim conversar um pouquinho, né, junto com o professor Cássio, uma honra estar aqui junto com ele, falando sobre o tratamento multimodal da doença articular. Eu conheço o professor, né, ele foi meu professor de graduação lá da Faculdade de Veterinária da USP, e aí, naquela época eu estava enveredando para anestesia, então eu cheguei a anestesiar alguns dos meus pacientes, né, na época não eram pacientes meus, eu era só estudante ou recém-formada, e aí fui enveredando para o tratamento de dor, acabei trabalhando me apaixonando pela acupuntura veterinária, né, pela medicina tradicional chinesa, e trabalho desde então, né, acabei montando uma empresa de reabilitação e trabalho desde então com isso, então já vai para mais de 15 anos trabalhando nessa área. E hoje em dia eu adicionei, né, também os cuidados paliativos, porque tem tudo a ver com o nosso tipo de paciente, né, atendido com esses quadros de forma geral, né, de doença articular, que são bastante frequentes na nossa prática. Então vamos lá, né, eu estava aqui pensando como que eu consigo adicionar, né, muitas coisas ou algumas coisas nessa super aula que o professor Cássio dá, e eu vou trabalhar muito durante a nossa apresentação com aquilo que é o meu dia a dia, né? Então, pensando mesmo na qualidade de vida do paciente, né? Então, eu trouxe muito desse ponto de vista da gente falar sobre o paciente em si, e não somente a doença do paciente, porque infelizmente isso a gente foca bastante na faculdade, né? E no dia a dia a gente percebe que cada vez mais a gente pode ser bons profissionais também trabalhando o todo, né? Por isso que a medicina chinesa me chamou tanto a atenção. Então, vou falar um pouco sobre o tratamento conservativo, hoje em dia como que está, né, na prática de reabilitação do Brasil, como, quando, por quanto tempo indicar a reabilitação, e depois eu vou falar sobre um caso muito interessante que já faz algum tempo que eu atendi, mas que eu acho que eu levo ele para as aulas porque ele também foi uma grande lição de vida para mim. Eu queria começar com essa frase, né, que a melhor medicina é aquela que foca na qualidade de vida do paciente, não na doença em si, e unir todos os conhecimentos nas mais diversas formas de medicina em prol da saúde e qualidade de vida desse paciente é o que realmente importa, né? A gente não tem que ter nenhum tipo de briga de ego. Eu acho que os médicos podem se despir, e aqui eu falo dos médicos veterinários, de toda a classe médica de forma geral, se despir desse ego de quem tem razão, porque, na verdade, como o próprio professor Cássio mostrou na apresentação dele, é uma pirâmide, né? E todo mundo tem uma participação dentro desse tratamento para que haja, de fato, a melhora do paciente. Quando a gente vai falar de doença articular, né, degenerativa, a gente tem que pensar que não temos uma cura, né? É uma doença que, de fato, ela é progressiva, a gente não consegue uma melhora definitiva, mas a gente consegue frear muitas vezes esse processo, né? Seja através de manejo, seja através de diversas técnicas, e a gente tem que pensar que
para conseguir, né, para alcançar esses objetivos de refrear a doença, de auxiliar a família, o tutor, melhorar a qualidade de vida desse nosso paciente, a gente tem que pensar que ele é mais que uma articulação, né? Ele é uma história de vida. Então, atrás daquela articulação que a gente está ali, muitas vezes o tutor vem com uma dor, né? Que é uma dor psíquica, para que a gente resolva também. Ele não gosta de ver o animalzinho dele claudicando, ele não gosta de ver o animalzinho dele, às vezes, com uma perda de funcionalidade. E olhar para isso de uma forma holística, pensando aqui no todo, né, no animal como um todo, pensando no tratamento conservativo, pensando sim em tratamentos medicamentosos, pensando em cirurgias, tudo isso tem o seu papel dentro desse tratamento, né? E a gente fala hoje está na moda, né? A gente fala de medicina integrativa, e na verdade, medicina integrativa não é misturar um pouco de tudo, né? Existem 3 pilares que falam de medicina integrativa, que é tratar o paciente, tratar a família do paciente e tratar o terapeuta, né? O médico veterinário, no nosso caso. Então, são os 3 pilares que mostram que se a equipe estiver trabalhando em conjunto, se o tutor estiver trabalhando em conjunto e se esse paciente estiver recebendo um bom tratamento, a gente consegue uma boa resposta, né, de forma geral. Quando a gente vai falar de tratamento conservativo multimodal, né, a gente tem que pensar em diversas facetas. Eu trago, obviamente, né, eu puxo sardinha para o meu lado da reabilitação, mas a gente fala muito e tem que falar, porque não existe a gente trabalhar, por exemplo, um quadro álgico e pensar em quadro álgico de artropatias. A gente está pensando, sim, em diversos componentes de dor diferentes, em distintos momentos, né, desse paciente. Então, é muito desafiador, né? A gente tem, dependendo da situação e dependendo do momento que esse paciente chega, ele já tem dor crônica, ele já tem uma dor neuropática, ele já tem um componente, né, de degradação importante, como o próprio professor Cássio trouxe, falando sobre, por exemplo, uma degradação completa da cartilagem, e isso traz para a gente empecilhos, e eu acho que todo reabilitador, seja acupunturista, fisioterapeuta, ele precisa entender que existem essas limitações, e às vezes sim, as limitações vão necessitar de procedimentos cirúrgicos, vão necessitar de uma artroplastia completa. A gente não sempre vai contar apenas com o conservativo, mas se a gente puder contar com ele de forma precoce, seria o melhor dos mundos, né? Hoje em dia, pensando em diagnóstico, né, a gente ainda tem uma falha, vamos dizer assim, porque muitas vezes o tutor busca a ajuda do veterinário já num quadro complexo, já num quadro mais avançado. Quando esse animal está claudicando de uma forma intermitente e que as medicações, por exemplo, não estão mais surtindo o efeito que surtiram antes. Isso tem uma meia-culpa, né, dos veterinários também, porque muitas vezes eles ficam somente na parte medicamentosa e acabam esperando muito para que esse animal realize algum outro tipo de diagnóstico e de tratamento. As recidivas ao longo da vida, elas são inerentes até ao próprio manejo. Então, eu tenho pacientes que às vezes começam um quadro muito jovens. Hoje em dia a gente tem raças, né, que geneticamente elas têm degradação de cartilagem começando precocemente, e aí a gente tem quadros que vão recidivar ao longo de uma vida inteira. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, o bulldog francês, né, que inicia às vezes quadros com 3 anos. E a gente entende que muitas vezes você consegue deixar esse paciente estável num nível que o tutor esquece que ele tem aquela doença. Então, é muito importante o entendimento de que você nunca vai dar uma alta definitiva para um paciente desses. Ele sempre vai precisar de algum acompanhamento especial, algum acompanhamento médico, seja de um ortopedista, seja de um reabilitador, né, para que a gente consiga justamente controlar a doença ao longo da vida, sem que esse animal tenha um ganho de peso excessivo ou faça exercícios, né, de forma exacerbada.
a gente consiga entrar com a parte nutracêutica, a gente consiga adicionar a parte de alimentação. A gente tem... o quadro ele é tão multifatorial que, se a gente pensar de forma holística, né, como eu falei lá no começo, em um quadro inflamatório de forma geral, se a gente olha para esse paciente e pensa que, por exemplo, uma doença periodontal, ela vai levar a um quadro inflamatório orgânico, quando a gente vai buscar a homeostasia desse organismo para fazer com que haja uma redução, né, no desenvolvimento da doença de forma geral, e aí eu estou falando, muitas vezes meus pacientes, eles vêm às vezes com 5, 6 doenças, né? Eu brinco que tem uma diferença muito grande entre o aprendizado na faculdade, que a gente aprende nas caixinhas, e a vida real, né? A gente olha, principalmente os pacientes um pouco mais idosos ou de algumas raças que já têm algumas comorbidades, e eles têm diversas doenças, e às vezes são diversas doenças, por exemplo, de fundo inflamatório. Então, quando eu estou falando de um tratamento de dor multimodal para uma artrose, né, para um processo articular, eu posso pensar em redução da inflamação do organismo de forma geral, né? Entra muito bem uma série de nutracêuticos que a gente pode usar, entra a alimentação desse paciente, né, que quanto de melhor qualidade, menos radical livre vai produzir, né? Tratamentos de outras doenças, doenças endócrinas, né, doenças que estejam ali presentes naquele ambiente orgânico, para a gente buscar essa homeostasia de forma geral, né? Eu até achei interessantíssimo que o professor Cássio colocou na apresentação dele o símbolo do tal, né? Quando ele colocou a palavra homeostasia, quer dizer, é o equilíbrio, né? E o equilíbrio da medicina chinesa, que a gente substitui por esse símbolo que significa o yin e o yang, eles são opostos, mas eles se transformam a todo momento um no outro, né? É um constante ciclo. Então é muito bonito isso, porque de fato, quando a gente pensa em articulação, né, e pensa em todo o processo de degradação, né, e reconstrução articular, né, quando a gente fala, quando ele trouxe na apresentação, por exemplo, na pausa, né, no descanso daquele paciente, você tem a entrada de eletrólitos e a entrada de água, né? Você tem a reconstituição dessa cartilagem que foi utilizada, sei lá, ao longo de um dia inteiro. No nosso caso, né? Estamos trabalhando de pé, sentado, vai e volta. Estamos utilizando, movimentando essa articulação. E aí, quando a gente entra em repouso, essa articulação entra num estado de regeneração, com uma reidratação, com a entrada de eletrólitos. E o que acontece quando a gente olha pelo lado da medicina chinesa, né? Por exemplo, a gente está olhando a caracterização do próprio yin e do yang, né? O repouso caracterizado pelo yin, que é aquele estado mais quieto, e o yang é o movimento. Então, a gente tem uma constante transformação do yin e do yang quando a gente olha uma articulação. Então, eu falo muito isso, que as medicinas, elas parecem muito longe, né, uma da outra. E, na verdade, a gente só precisa ter o entendimento das duas para entender que tem vários pontos sinérgicos muito interessantes. E quando a gente vai buscar essa informação, né, quando eu olho para essa articulação, pensando em reabilitação, eu tenho que lembrar que o animal ficar em repouso muito tempo, né, seja por uma necessidade, né, dele, fisiológica, ou seja, ele está com dor, ele não quer movimentar aquele membro, né? Ele tem uma atrofia funcional por dor, né? Pelo processo em si de artrose, pelo processo em si de degeneração, a gente vai começar a ter esse processo cíclico mesmo que o professor Cássio demonstrou tão bem na aula dele, justamente porque a gente vai perder parte dessa homeostasia, fazendo com que cada vez mais a gente não tenha a quantidade correta de água e de eletrólitos entrando e saindo. As células também não vão ser nutridas corretamente, né? Então há uma perda dessa nutrição e você tem um acúmulo de substâncias que são lesivas, que são as toxinas, que são as substâncias pró-inflamatórias de forma geral. E aonde a gente entra, né, com a reabilitação nisso tudo?
Acho que em todos os lugares, basicamente, né? Então, quando a gente fala de tratamentos conservativos frequentes, e eu trago aqui alguns exemplos, né? A gente faz muito acupuntura, medicina chinesa, são coisas diferentes. Na verdade, a acupuntura está contida né? Está dentro da medicina tradicional chinesa, que é composta também de fitoterapia, de dietoterapia, de alguns tipos de massagem, de liberação, né, miofacial, etc. A gente está falando de fisioterapia, a gente está falando de tratamento multimodal de dor, e aí eu estou falando também dos fármacos. Então, quando eu falo que eu posso utilizar cirurgia, eu posso utilizar reabilitação, eu posso utilizar fármacos, eu posso utilizar nutracêuticos para combater uma doença que também tem fator multifatorial, né, também tem diversos componentes agindo nela, eu também estou agindo de diversas formas, né, em diversos pontos de atuação. Então, é muito inteligente quando a gente consegue, né, fazer um tratamento dessa maneira. É óbvio que isso, às vezes, é o estado da arte, nem sempre a gente consegue uma colaboração, seja do colega, seja, né, do colega veterinário, seja do tutor, né, muitas vezes, e aí entra uma segunda etapa, né? Como que é a prática no dia a dia, né, lá no consultório de reabilitação da doença articular? Eu vou falar muito da minha experiência, óbvio que o nosso país é um país continental, então eu dei aula, por exemplo, no ano passado para o Acre, né, dei aula para o Nordeste, e assim, a gente tem diversos cenários, né? Então falar, por exemplo, de técnicas de artroscopia em alguns locais, mesmo a artroscopia que a gente já realiza há mais tempo, desde a época da faculdade, que eu via o professor utilizando, é longe, né? É uma realidade ainda não presente na rotina. Descobri, por exemplo, que o Acre não tem, né, até pelo menos quando eu dei aula, né, não tinha internação e UTI, nem em nenhum lugar. Tinha um hospital 24 horas em todo o Acre. Então, realmente, o Brasil, a gente tem que pensar, e quando fala de forma muito generalizada. Eu vou falar da realidade que eu tenho principalmente aqui em São Paulo, né? Hoje em dia, a gente ainda percebe uma resistência de alguns profissionais na indicação da reabilitação de pacientes com artropatia, né? Isso é uma pena, porque justamente aquela base piramidal que o professor Cássio mostrou, falando sobre toda a parte preventiva, seria onde a gente mais conseguiria atuar para reduzir a progressão dessa doença, né? Com reabilitação. Então, a demora na prescrição após o diagnóstico é algo que atrapalha muito o paciente, né? Atrapalha, claro, que o trabalho daquele que vai fazer a reabilitação, porque a gente vai ter uma degradação já, né, articular muito mais evidenciada para ser trabalhada. Muitas vezes, o que eu conseguiria com retornos, né, tanto de depósito de colágeno, quanto reposição de matriz celular, com as técnicas de reabilitação, eu já não consigo mais, porque eu já tive uma perda muito importante. Aquela imagem que ele mostra, onde já há uma degradação completa, eu não fabrico, né? Eu não faço mágica. Eu pego o que existe e melhoro de alguma forma com a reabilitação. Seja por modulação, né, neuronal, quando a gente vai falar do controle álgico propriamente dito, mas também em relação à própria matriz celular, em que eu consigo diminuir a inflamação, melhorar o ambiente articular, melhorar a oxigenação, melhorar a nutrição, reduzir citocinas pró-inflamatórias, tudo isso a gente consegue fazer com reabilitação. Além dessa parte, a gente tem uma tendência a buscar muito a colaboração dos tutores para que todo esse trabalho, né, em conjunto, todo esse trabalho que a gente faz, seja perpetuado. Nada adianta eu, particularmente, fazer um bom trabalho, né, anti-inflamatório, reduzir ou até retirar a claudicação por completo de um paciente, se em casa o tutor não tiver essa consciência do que ele pode fazer também em relação à melhora e à manutenção da qualidade de vida desse animal. Então eu falo que assim, não existe trabalhar a reabilitação se você não souber se comunicar, né? Você tem que se comunicar
O tratamento medicamentoso, nutracêutico, é feito pelo tutor, então a adesão ao tratamento é algo importantíssimo, né? Se você não tiver essa adesão, se ele não entender que tem medicações que vão precisar ser dadas daqui para o resto da vida, essas medicações, obviamente, a gente vai escolher com a qualidade, né? E a gente vai escolher muitas vezes também pela facilidade, porque aquele tutor que fala que o animal ele não gosta de determinados gostos, ele não gosta de um comprimido que você consegue macerar, um comprimido que é mais palatável, tudo isso vai auxiliar, né, na adesão ao tratamento, vai fazer com que esse tratamento também seja prolongado. Manejos domésticos, né, mudança de rotina, toda vez que a gente fala de perder normalidade, a gente está falando de influenciar a vida de alguém ou de uma família inteira. Então, não é uma comunicação simplesmente impositiva. O médico fala e o paciente, ou no caso do nosso caso, o tutor, né, escuta. Muitas vezes a gente vai precisar mostrar para eles diversos caminhos e ele vai escolher o caminho que também cabe dentro da rotina dele, né? Então, medicações, às vezes a gente usa, por exemplo, né, a própria condroitina injetável. A gente tende a utilizar o arsenal que nos é, né, possível dentro daquela rotina, para que o tratamento que o tutor e que a gente, né, quer realizar a longo prazo seja o melhor, seja o mais palpável para aquele animal, para aquele paciente. Então, muitas vezes, essa colaboração do tutor, eu falo muito isso com eles, é praticamente 50% do tratamento, né? Se não houver, assim como no caso, por exemplo, do professor Cássio falando sobre cirurgia, se não houver uma colaboração, você pode fazer a cirurgia mais linda do mundo, né? A placa ficar super ajustada, a prótese ficar linda, mas se o tutor não fizer um pós-operatório correto, todo um trabalho é perdido, né? Ou se o animal engordar, N coisas. Então, a gente precisa muito dessa colaboração e dessa comunicação com os tutores. O não conhecimento da realidade, né, da necessidade de reabilitar antes e logo após a cirurgia, por muitos dos nossos colegas veterinários, ainda é uma verdade aqui no Brasil. E eu falo que é uma necessidade, inclusive, da gente educar o colega veterinário, seja por texto, seja por palestras como essa, e educar o tutor, porque às vezes vai vir a necessidade dele, né, que vai levar ao colega veterinário que está indicando ali a reabilitação. Então, a gente tem os dois caminhos de educação, vamos dizer assim. Atuar junto das universidades é super importante, né, para que a gente não tenha esse conhecimento chegando de forma tão tardia para os alunos, mas isso já é algo um pouco mais complexo, é mais difícil de mudar. A gente tem que, às vezes, fazer alguns outros tipos de inserção desse conhecimento que está mais, vamos dizer assim, mais moderno, né? Pensar, então, por quê, né? Por que a gente precisa dessa reabilitação? Por que há necessidade? Primeiro, gente, quando a gente fala, eu brinco muito disso, né? Quando a gente vai para a área de reabilitação, né? Toda essa parte ortopédica, a pessoa tem que gostar muito de física, né? Eu particularmente gosto de física. A gente tem um animal que está com uma articulação. Ela pode estar, inclusive, sem um sintoma aparente, né? Então, um animal tem um processo degenerativo articular já ocorrendo e ele nem claudica ainda, né? Mas ele já tem uma modificação, por exemplo, de postura, ele tem uma modificação no movimento, né? E isso, o olhar, né? O diagnóstico, muitas vezes ele tem que ser treinado, não é algo que é fácil, porque você tem que ter uma biblioteca mental de movimentação, cada animal, cada tipo muscular, né, cada raça, quantidade de pelos, a cor dos pelos, tudo isso atrapalha, tudo isso influencia. E aí quando você pensa, quando esse animal já chega para a gente com um diagnóstico, normalmente já tem sintomas, a gente precisa fazer um preparo muscular, um realinhamento dessas forças físicas, ou seja, a gente precisa trabalhar
muito esse equilíbrio de forças para que no pós-operatório esse animal já tenha uma melhora desse andar, né, do sentar, de como que ele se posiciona, por exemplo, para se alimentar, né, em estação. Então, a forma como ele vai lidar com as suas necessidades no dia a dia, né, uma escada, o tempo de decúbito, etc., isso está implícito no nosso trabalho de reabilitação. Então, a gente olha para isso de uma forma precoce. Outra coisa que a gente pode ajudar muito no pré-operatório desses animais é na melhora do quadro álgico inflamatório. A maioria dos tratamentos de reabilitação consegue um bom controle, óbvio, junto com medicação, junto com nutracêutico, mas um bom controle álgico e inflamatório. Entrar em um procedimento cirúrgico com dor, né, controlada e com menos processo inflamatório, ou seja, você tem a articulação com um pH mais adequado, com menos citocinas, a recuperação vai ser muito melhor, né? A cicatrização em si, o processo de regeneração articular vai ser melhor. Então, esse trabalho é um trabalho que pode ser feito em conjunto e que ambos os profissionais vão ver muito resultado, tanto de reabilitação quanto o profissional que vai realizar a cirurgia, que vai fazer o procedimento. E, por último, mas não menos importante, um trabalho miofacial. Hoje em dia a gente sabe, existem até congressos, né, para falar só sobre a miofáscia. E a gente sabe o quanto é importante, dentro de todas as forças que atuam nos órgãos, nos ossos, nos tecidos moles, a parte miofacial. Então, se eu tenho um realinhamento miofacial ocorrendo por causa de uma lesão, muito provavelmente, se eu consigo melhorar isso, né, trazer para um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio maior, né, antes do procedimento cirúrgico, também vou ter benefícios desse paciente. Aqui eu falo, inclusive, benefícios em relação à parte circulatória, né? A gente na medicina chinesa fala muito de circulação sanguínea, circulação de energia, e esse trabalho miofacial, ele nada mais é do que também auxiliar nessa microcirculação, né? Então eu estou falando tanto de levar substâncias anti-inflamatórias endógenas, substâncias analgésicas endógenas, quanto retirar substâncias pró-inflamatórias excessivas, materiais de degradação desses sítios, né? Seja a articulação propriamente dita, seja de forma mais global a parte de tecidos moles que também compõem aquela articulação. O restabelecimento da articulação e do aparato não ósseo, depois, né, do procedimento, também é algo que a gente consegue fazer, e às vezes até previamente. A gente consegue uma leve mobilidade, por exemplo, né, uma melhora da mobilidade, mas de forma geral, o ficar parado, que era o que a gente aprendia antes, né, fez a cirurgia, então tem que ficar em repouso. Hoje em dia, justamente pela explicação que vocês viram com o professor Cássio em relação as consequências, né, que a própria articulação tem do não movimento, a gente tem que restabelecer esse movimento o quanto antes. E o quanto antes, gente, aqui é imediato às vezes, né? Saiu da cirurgia, dentro do próprio hospital, a gente hoje já realiza tanto físio quanto acupuntura nesses animais. Óbvio, a gente muitas vezes tem que fazer alguns movimentos de forma passiva, algumas mobilizações a gente faz sem tanta carga, mas assim que possível esse animal tem que já começar a se movimentar, para justamente fazer com que a saúde articular seja mantida, né? Essa homeostasia entre entrada de água e eletrólitos, saída de água e eletrólitos, que o movimento articular gera, ele tem que ser iniciado o quanto antes. Existem, inclusive, estudos bem importantes mostrando que com 24 horas de uma parada, né, de mobilização, a gente já começa a ter uma síndrome de imobilismo, né, que acarreta em outros N fatores prejudiciais, inclusive o retardo, né, da cicatrização e da melhora articular pós-cirúrgica. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso, e dá para fazer, né,
um bom controle álgico pós-cirúrgico, uma cirurgia bem feita, você consegue colocar esse animal para se movimentar o quanto antes. Então, quando a gente fala de pontos chaves, a comunicação, né, hoje em dia é algo que é muito importante, eu não diria que é só no Brasil, acho que é no mundo, mas a comunicação entre os profissionais e o tutor é, assim, imprescindível para que a gente tenha a melhora do paciente, para que a gente olhe para esse fator, né, de cura, né, não vou dizer cura, mas esse fator de melhora prognóstica com muito otimismo, né? Se a gente ficar muito no jogo do ego ou não souber explicar para o tutor exatamente a importância de cada passo a passo do que a gente está falando, a gente está, assim, fadado a uma perda, né, nesse tratamento de alguma forma. Numa doença que é tão difícil já, que é tão complexa, quanto mais a gente conseguir alinhar essas expectativas e essa comunicação, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a qualidade de vida desse paciente até o seu fim de vida. E aqui, um passo a passo de como, quando, por quanto tempo e por que indicar reabilitação. E a reabilitação aqui eu falo acupuntura e fisioterapia, mais ou menos dentro do mesmo balaio, né? Quando indicar, como a gente discutiu até agora, assim que possível, logo após a realização do diagnóstico, ou até mesmo para que a equipe de reabilitação faça o diagnóstico. Às vezes eu tenho um colega clínico geral, por exemplo, e tem um paciente que começa a claudicar, né? Esse paciente, às vezes, ele vem sem um diagnóstico correto fechado, às vezes ele até vem com uma radiografia de joelho, às vezes ele até vem com um laudo de displasia coxofemoral, mas o problema, por exemplo, desse paciente é cervical, né? E a gente está olhando ali para o passado, né? Então, o que acontece muito é isso. O reabilitador, de forma geral, ele tem uma capacidade de diagnóstico muito importante, porque a gente não olha o foco só. É óbvio que tem que tratar onde está doendo, é óbvio que a gente vai tratar o que está causando os sintomas, sem sombra de dúvidas, mas se eu tenho um quadro álgico primário, eu também tenho que olhar para ele, porque senão não adianta eu fazer a cirurgia, eu tenho uma ruptura de ligamento cruzado, com já uma degeneração articular presente, né, ocorrendo, claudicação, porém esse animal, ele tem uma hérnia de disco cervical, e ninguém olhou para esse pescoço, porque está todo mundo focado onde ele está mancando. Isso é o dia a dia, é muito comum, seja uma alteração de claudicação de membro torácico, que você vai olhar para a lombosacra desse paciente, por exemplo, e perceber que existe alteração, seja coxofemoral, o que quer que seja, mas está lá atrás, né? E aí você olha para esse paciente claudicando e indica uma terapia por causa daquela claudicação simples. Então, olhar o todo, olhar esse paciente como um todo, fazer um exame físico completo é imprescindível. E a gente faz muito bem isso, porque é o nosso dia a dia, né? Então, quando indicar, como eu falei anteriormente, antes do procedimento cirúrgico, se for realizar o procedimento cirúrgico, logo após o procedimento cirúrgico. São dois momentos muito importantes. Assim que possível, assim que for diagnosticado, é o melhor dos mundos, né? O animal começou com um processo de degeneração, entrar com reabilitação é postergar qualquer cirurgia que seja. Isso para o animal vai ser muito bom, né? Mesmo que lá na frente ele tenha que entrar em cirurgia, mesmo que lá na frente ele precise fazer uma artroplastia, mesmo que isso seja necessário, que a gente não consiga refrear essa doença como gostaríamos, quanto antes a gente conseguir entrar com a reabilitação, melhor vai ser a qualidade de vida desse paciente por longos períodos, tá? E como indicar, gente? Envio de exame complementar, histórico. Então, se você já traçou um histórico obtido previamente, isso vai ajudar muito. Por quê? Às vezes, como eu falei, a indicação ela é tardia. Ela chega para a gente num ponto em que o histórico pregresso às vezes está perdido. O histórico principalmente de exame físico, né? Se eu tenho uma claudicação em determinado membro e toda uma mudança ambiental, né, articular, do próprio membro, às vezes eu já tenho coluna sendo afetada em conjunto, é difícil você entender um começo, um meio e o fim.
E às vezes o colega tem essa informação, ele sabe aonde iniciou o processo. Para a gente isso é muito interessante, porque obviamente a articulação que iniciou o processo é a articulação que vai estar mais degradada. E aí eu tenho que trabalhar a dor, tenho que trabalhar a mobilidade dessa articulação para que todo o resto fique bem depois do meu tratamento, né? Então, como eu falei, é algo muito sequencial, eu dependo disso, então não adianta eu diagnosticar a dor no joelho. E aí eu trabalho o joelho. E a dor que iniciou o processo de degeneração, né, dessa femorotíbico patelar está no membro torácico. Eu tenho, sei lá, uma displasia de cotovelo, que ninguém olhou para ela porque ela não está dando nenhum sintoma naquele momento. Ou eu tenho alterações em tecidos moles, às vezes eu tenho até regiões, né, onde eu tenho o que a gente chama de trigger points, ou nós, né, na miofáscia, na região muscular, que geram muita dor e fazem com que haja uma distribuição irregular de carga dos membros desse paciente. E aí eu estou falando de uma degeneração articular que é uma degeneração secundária. Então, o histórico pregresso é muito importante. Conversar com o veterinário para quem você está indicando esse paciente é muito importante. Falar, olha, inicialmente, há 2 anos atrás, eu atendi, ele tinha esse quadro. Era assim que ele claudicava, e agora ele está desse jeito. Isso é muito importante para a gente, né? E quando você não sabe exatamente o que fazer, ou onde está o problema principal, indica fisioterapia, indica acupuntura, indica um tratamento de reabilitação, porque o reabilitador, a equipe de fisiatras, de acupunturistas, a gente tem formação técnica para, de fato, fechar um bom diagnóstico, né? Então, o melhor dos mundos, muitas vezes a gente vai ter, óbvio, uma equipe de reabilitação e eu preciso entender até que ponto eu consigo ir, até que ponto aquilo passou a ser ou ter uma necessidade cirúrgica. Então, fazer esse meio, né, esse jogo entre a comunicação da equipe que está reabilitando de forma conservativa e da equipe que pode nos ajudar também com o tratamento cirúrgico é super importante. Mas às vezes vem um paciente de um clínico geral, às vezes vem um paciente de uma outra área de especialidade veterinária em que a pessoa não tem a habilidade do dia a dia de diagnóstico. Então, recomende, né, a reabilitação, porque o profissional vai saber realizar esse diagnóstico, realizar esse tratamento e todo mundo vai sair bem nessa. O tutor vai ficar feliz, o paciente vai ter qualidade de vida e a gente vai ter feito um bom trabalho. Quanto tempo? Gente, no dia a dia, a gente recebe muita carta de encaminhamento que fala assim, encaminho o paciente acima para 10 sessões de fisioterapia. Ou encaminho o paciente acima para 10 sessões de acupuntura. Gente, não existe um número cabalístico, tá? Não existe uma planilha, não existe um número cabalístico, isso daqui é biologia. Então, vamos lá. Quem é o melhor profissional para entender sobre o tratamento que está sendo realizado? O profissional de reabilitação. Então, se você quer dar para o seu tutor, dar para o proprietário desse animal informações sobre prognóstico e tempo de tratamento, converse com o profissional de reabilitação que você vai indicar, porque aí você vai estar mais próximo da realidade. Existe, inclusive, essa expectativa do tutor de que quando chegar na 10ª sessão, acaba o gasto, acabam as visitas ao veterinário, que é algo que sim tem que ser levado em consideração, porque elas às vezes são semanais e às vezes 2 vezes por semana, isso influencia a vida de todo mundo. Então, quando a gente vai fazer a indicação, a gente tem que entender que o tempo de tratamento é o profissional que está realizando o tratamento que determina. E ele pode sim conversar, obviamente, com quem está encaminhando, tá? Mas nunca, de forma geral, eticamente, você deve interromper um tratamento que outro profissional está realizando. É a mesma coisa que eu dar alta, né, para um animal que fez uma cirurgia, né? Eu dar alta cirúrgica não faz o menor sentido. Então, dar alta da reabilitação também não faz nenhum sentido se você não está realizando aquela reabilitação. E por que indicar, gente? Para realizar esse tratamento multimodal, para realizar esse tratamento multifatorial em conjunto com outros colegas, né? Para fazer aquilo que é melhor para o paciente, para a gente olhar para aquela pirâmide que o Cássio mostrou e trabalhar em vários
momentos dela, né, na prevenção quando possível, porque essa doença ela é degenerativa, ela é progressiva, então a prevenção ela vai ocorrer ao longo da vida. É óbvio que é uma prevenção não de cura, né, mas de redução, talvez, da progressão em si da doença. A prevenção pode ser uma prevenção para evitar a cirurgia ou para reduzir a possibilidade cirúrgica. Tudo isso a gente pode realizar em conjunto, então indique sempre que possível, tá? E os pontos-chave, mais uma vez, que eu chamo a atenção, aqui é trabalho em equipe, todos saem ganhando. Então, quando a gente faz um bom trabalho em equipe, a equipe de reabilitação, junto com a equipe a equipe cirúrgica, junto com o clínico geral, todos saem ganhando de forma geral. Eu trago aqui um caso muito interessante para entender que a comunicação, né, nesses casos é assim, essencial. Foi uma paciente minha, e aqui eu coloco assim, dor do animal versus a dor do tutor, para a gente pensar um pouco sobre isso. Foi uma paciente minha, fez um tratamento prolongado, assim como quase todos os pacientes com alterações, né, articulares. Ela era uma fêmea boxer, castrada de 9 anos. E o histórico dela era uma artrose femorotibopatelar esquerda com uma perda de função do membro. Então, ela não apoiava mais, esse membro estava com uma atrofia bastante importante e o aumento da articulação também era muito grande, né? Era algo deformante, né? E o quadro apresentado pela tutora, quando eu fiz toda uma anamnese, exame físico, eu perguntei, eu sempre faço isso com os tutores, né? Mas aquilo que te incomoda, o que é que te trouxe hoje aqui? O que te fez vir até o meu consultório de acupuntura? E ela falou que o problema dela era a incontinência urinária da cadela. Então, vocês imaginam que isso é uma desconstrução de tudo que você está imaginando, né? Um animal que tem dor, um animal que não apoia o membro, e aí o problema era a incontinência. Era onde doía para o tutor, era onde incomodava, porque o animal estava convivendo com aquele quadro há anos, pelo que ela me falou no começo da anamnese, ela me falou que assim, desde sempre, né, aquela boxer claudicou e até passar por diversos profissionais de reabilitação, né, ortopedistas, clínicos gerais, colegas que trabalhavam com dor, todos esses ela não conseguiu dar prosseguimento até o fim de um tratamento para que houvesse de fato uma resolução, pelo menos do quadro de claudicação. E no exame físico eu encontrei, né, uma síndrome lombosacra super importante, com dor crônica, com dor neuropática, artrose, óbvio, era visível, mas já havia um comprometimento muito grande articular, com pouquíssima mobilidade. A hipotrofia muscular também, com a perda da função do membro, era nítida, ela não conseguia ter o apoio desse membro, né, nem por força e muito menos por conta da dor neuropática que já atingia. E a gente tinha, obviamente, uma alteração biomecânica em todo o corpo desse paciente. Então, ela tinha repercussão cervical, ela já tinha artrose, né, em ombros e cotovelo, diversos pontos de dor, né, de trigger points, como eu falei anteriormente, pelo corpo, incluindo a região lombosacra, que era um dos problemas principais, já que a gente tinha uma incontinência urinária, e a presença dessa incontinência, de fato, importante. Quando ela veio para o consultório, inclusive, a gente fechou o diagnóstico de uma cistite, que é bastante comum, bastante recorrente nesses pacientes incontinentes. O que a gente fez, né? O que eu fiz inicialmente? Muita acupuntura, mas normalmente eu entro com todo um arsenal, nem sempre de uma vez só, né? Porque eu preciso justamente da adesão do tutor ao tratamento. Então, acupuntura, moxa-bustão, ozonioterapia, toda a parte farmacológica é a minha base de formação, né? Eu venho já de uma escola de formação para tratamento de dor farmacológico, então eu preciso entrar, eu sei que o resto do meu tratamento todo vai ser muito beneficiado. E a parte nutracêutica. A gente tem melhor controle álgico, melhor controle desse animal doméstico, conversando com a tutora, né, tapetes, observar o piso, observar o tamanho
do comedouro, do bebedouro, para que seja mais alto, para que haja menos necessidade desse animal baixar a cabeça, etc. E a gente ficou durante um tempo longo nessa primeira fase de tratamento focando nessa artrose, obviamente que eu focava na artrose, mas eu óbvio que olhava para aquilo que doía na tutora, que era a incontinência urinária. Então, eu trabalhava todo o quadro lombosacro, trabalhava essa alteração que ela tinha de nervo pudendo para que ela também melhorasse o processo de incontinência urinária. Junto com isso, a gente entra com diversos outros fatores que vão trabalhar a inflamação, que vão fazer neuromodulação, que vão auxiliar na reposição, por exemplo, de matriz cartilaginosa, se ainda tiver, né, essa possibilidade. Então, muitas vezes isso precisa ser falado para a tutora, o quanto a gente vai conseguir, ou quanto a gente espera conseguir. E eu tive uma surpresa com esse caso. O animal, ele voltou não só, né, ele teve uma melhora completa dessa incontinência, e ele reestabeleceu o movimento do membro, que era algo que eu não esperava, né? Não naquele quadro, não daquela forma como ele chegou para mim. É óbvio que já havia uma artrodese, já havia uma perda de mobilidade articular, mas o animal colocar carga sobre o membro, ajuda muito na biomecânica de forma geral. Então, o paciente, a pacientinha, voltou a brincar e a tutora ficava irradiante com isso. Ela voltou a brincar com os outros animais, ela voltou a brincar com bichinhos de pelúcia. E ela falou para mim que fazia anos que ela não via esse animal feliz. Então, é isso, né? Acho que um bom tratamento é a gente conseguir não só o nosso objetivo como médico, mas algo além, né? Ver o animal feliz, a tutora feliz e a qualidade de vida parcialmente restabelecida. Ela não tinha uma qualidade de vida total porque eu tinha, sim, uma articulação doente que seria ali, né, perpetuada. Depois de um tempo, de uma alta... Como eu falei, eu nunca dou alta geral, então de uma alta acompanhada, essa paciente voltou, né, para o tratamento de medicina integrativa para fazer aí o auxílio de uma fase já mais complicada de diagnóstico de câncer, e ela nos deixou, né, logo em seguida desse início de tratamento por conta dessa questão oncológica. Aqui, né, então antes de entrar em algumas referências para vocês entenderem que medicina chinesa e acupuntura não é bruxaria, eu queria deixar então esse recado sobre esse caso, né, que a gente olhar para o todo é muito importante, olhar para o paciente de uma forma geral, né, olhar para as necessidades do tutor. Eu não tenho como melhorar a qualidade de vida de um paciente se eu olhar apenas para a articulação que está lesionada, porque o meu tratamento vai fracassar, seja quase que imediatamente, quando o tutor não aderir ao tratamento, seja a longo prazo, né? Quando ele for aos poucos deixando de fazer aquilo que a gente combinou. Então, é importante sim que a gente olhe para as dores de ambos, né? Eu, como técnica, eu preciso saber diagnosticador, eu preciso saber diagnosticar quais são as alterações que estão levando àquele processo, né, de lesão articular, mas eu também preciso entender o lado do tutor e o lado da família para que eu faça o melhor para aquele paciente. Aqui eu trouxe alguns trabalhos, todos humanos, a gente tem já na medicina de forma geral, né? Os trabalhos com acupuntura, eles já não são de grande qualidade, muitas vezes porque a parte metodológica não é como a nossa, né? Não é como uma medicina mecanicista, é muito difícil você fazer esse trabalho. Mas, de forma geral, a gente tem tantos trabalhos que hoje em dia a gente tem grandes revisões, grandes meta-análises, e isso eu trouxe para demonstrar para vocês que, assim, desde 2000, né, a gente tem aí, 2002, para ser mais sincera, a gente tem na Organização Mundial da Saúde diversas recomendações para o uso da acupuntura. Uma delas é óbvio que é a artrose, e principalmente a artrose de joelho, que é bastante estudada. Então, esse trabalho, por exemplo, é uma meta-análise que fala, né, sobre o alívio, né, e eles consideram como uma das principais formas, né, uma das mais efetivas formas de tratamento físico da osteoartrose, da osteoartrite, né, da dor de joelho. Então, isso é algo interessante da gente levar em consideração. Dá para, com certeza, considerar na medicina veterinária
algo semelhante, a gente realmente consegue bastante benefício para esse paciente. Aqui uma figura de eletroacupuntura, né? A gente geralmente realiza eletroacupuntura, é muito difícil não realizar, a não ser que o animal seja muito refratário, mas de forma geral a gente usa. Eu diria que a gente usa também bastante moxa bustão, que é utilizar a acupuntura, né, os pontos de acupuntura, mas em vez de a gente modular os receptores nociceptivos, a gente também atua em receptores térmicos. E lá no corno dorsal da medula, a gente faz bloqueios, né, de ascensão da percepção dolorosa de uma forma bastante efetiva quando a gente une as duas técnicas. Aqui eu falo também de outras revisões sistemáticas e meta-análises também demonstrando uma melhora, né, rápida no tratamento da doença, né, articular de joelho. Então, mais um trabalho, esse um pouco mais novo, né, de 2019. Esse daqui de 2020, falando também sobre essa questão, mas combinando duas formas de tratamento que eu também utilizo com muita recorrência. Acho que todos os meus pacientes com doenças articulares, eu utilizo laser, né? Então eu uso a eletroacupuntura no meu dia a dia e uso o laser também como uma forma terapêutica. Ambos atuam como de forma anti-inflamatória e de modulação neuronal. Então eu estou atuando sobre a parte álgica, né, de toda a doença multifatorial, e também estou atuando na parte toda de biomecânica, quando eu faço então eu melhoro a circulação sanguínea, eu melhoro a articulação em si, né, todo o aparato articular, eu consigo melhorar essa homeostasia, seja de eletrólitos, seja da entrada e recaptação de água. E melhorar não significa promover mais, significa justamente equilibrar, né? Então, se há uma entrada excessiva, eu consigo auxiliar o corpo, e é sempre assim que a acupuntura vai funcionar, que a medicina chinesa vai funcionar. A gente não faz nada sozinho, não é como um fármaco que vai lá e desliga ou liga, né, algum tipo de receptor. A gente vai ajudar o aparato do corpo a seguir um caminho, né, a se restabelecer. E aqui eles concluem, né, que a combinação de ambos tem essa expectativa de ser melhor, né, do que elas sozinhas. Então o uso do laser e da eletroacupuntura, como eu falei no paper anterior, assim como a moxa bustão, que é o calor, junto com a eletroacupuntura, eles têm sim uma sinergia de ação, porque eles agem em pontos diferentes, tanto de neuromodulação quanto da parte em si de restabelecimento articular. Muito a gente tem para estudar, né, os estudos. Uma das coisas que eu falo no negócio, né, quando a gente pensa em negócio, quando eu tenho técnicas que reduzem custos, é muito interessante porque eu tenho, obviamente, um incentivo governamental para se estudar. Então, a gente tem na China hoje muitos estudos sendo realizados com medicina chinesa, com acupuntura, justamente porque você tem um baixo custo, né, de técnicas. Pensando, então, em cirurgia, proporcionalmente é um baixo custo, né, de verdade. Então, há sim a necessidade cirúrgica em grande parte dos casos, mas se eu consigo ou postergar, né, ou reduzir esse tempo de recuperação, né, do paciente, de forma geral eu tenho redução de custos, principalmente, por exemplo, no caso do Brasil, que eu tenho SUS, né, pensando em recuperação de um paciente, às vezes eu tenho redução de custos no pós-operatório, tá? Então eu estou falando também de uma redução aí importante em outros aspectos da doença. A acupuntura, de uma forma geral, os estudos mostram sempre essa questão, e eu trouxe esse paper para mostrar isso. Ele é um paper, eu não coloquei aqui, acho que ele é de 2021, tá? E as meta-análises, as revisões sistemáticas, elas sempre mostram que há uma limitação, né, da confiança nas conclusões dos estudos, justamente porque a gente tem metodologias que são aplicadas
e que não são adequadas muitas vezes. E aí eu questiono, e aqui eu deixo uma provocação, na verdade, será que a gente tem que realizar, né, metodologias científicas para uma forma ocidental e mecanicista de medicina numa outra forma de medicina? Será que a gente não tem que fazer isso de forma diferente, né? Olhar para isso de forma diferente? Porque a gente vai continuar batendo na mesma tecla, né? A gente vai precisar entender que a medicina chinesa e a medicina ocidental, elas podem ser colocadas no mesmo patamar, formas diferentes de funcionamento e com um fim só, que é a saúde do paciente e a qualidade de vida desse paciente. E a gente consegue, às vezes, por número, né, e às vezes pelo uso do dia a dia, no meu caso, né, na minha clínica de reabilitação, a gente consegue perceber a melhora de fato dos pacientes de uma maneira muito importante, mas metodologicamente, num artigo científico, isso não é tão claro, né? Então, talvez a metodologia científica, talvez as técnicas que a gente tenha hoje, mecanicistas de repetibilidade de estudos, elas tenham que ser revistas, né? Talvez esses estudos onde a gente tem uma inteligência artificial sendo utilizadas para fazer uma meta-análise importante dos dados obtidos, seja uma resposta interessante, porque de fato é muito mais multifatorial, né? Se você olha o mecanismo de funcionamento da acupuntura, por exemplo, a gente consegue atuar em praticamente todas as áreas, pensando em dor, né, que é onde a gente mais tem investigação, em praticamente todas as áreas, desde o sítio, né, do local de dor, do sítio álgico, toda a cadeia aferente, toda a cadeia eferente, toda a percepção dolorosa, corno dorsal, várias regiões do corno dorsal. Então, assim, é tão complexo que talvez a gente tentar simplificar isso fique aquém, né, do que a gente tem para buscar. Gente, a ideia, né, desse nosso bate-papo é mostrar que realmente não é simples, é algo que tem que ser feito em conjunto, é algo que a gente tem que dar as mãos para trabalhar em prol da vida, né, da qualidade de vida desse paciente. Então, é muito importante o entendimento disso, para que a gente, de fato, consiga alcançar, né, esses benefícios e consiga fazer isso da melhor forma possível com todas as medicinas que a gente tiver em mãos. Obrigada mais uma vez, né, pela participação, e eu agradeço aí pela oportunidade de rever o meu professor de faculdade, que também foi muito bacana. Obrigada, gente.